Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o trabalho realizado por uma força. Bom, como eu disse, é muito importante ter em mente que quem realiza o trabalho é a força. E outra coisa que é importante saber também é que o trabalho que a gente estuda em física, ele é bem diferente do trabalho que a gente conhece no dia a dia. Por exemplo, se você ficar parado segurando uma pedra durante muito tempo, independente do tempo que você ficou, você não realiza trabalho, tá certo? Você só realiza trabalho quando a sua força causa movimento. Olha só, pega esse exemplo aqui. A gente tem um bloco parado, tá certo? A gente tem aqui um bloco parado. De repente, você começou a realizar, a aplicar nesse bloco uma força, tá certo? Essa força vai realizar um trabalho. Bom, o que que essa força faz? Ela faz esse bloquinho se deslocar de uma distância d, do ponto A até o ponto B, por exemplo. O trabalho, que eu vou representar por essa letra aqui, que é uma letra grega, letra tal, o trabalho que a força realiza do ponto A até o ponto B é igual à força vezes o deslocamento, tá certo? O trabalho é uma grandeza escalar, tá certo? Por quê? Porque você tem um vetor força e outro vetor deslocamento. Tá? Sempre a força tem que. E aí você calcula o produto escalar entre esses dois vetores, que no final vai dar um escalar. Por enquanto a gente precisa entender o seguinte, que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento que acontece na direção daquela força. Ou pensando de outra maneira, vamos pensar assim, que o trabalho é igual à força vezes deslocamento. E a força tem que ser na direção do deslocamento, certo? Para simplificar, lembra disso, trabalho, força vezes deslocamento, quando a força acontece na direção do deslocamento. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Ah, antes disso, qual a unidade de trabalho? Qual a unidade de trabalho? Vou escrever aqui, trabalho a meio. Bom, a unidade de força é igual a newton e a unidade de distância é metro. A unidade de trabalho é newton vezes metro, que a gente vai chamar de joule, representar com a letra J, tá bom? Então, o trabalho de uma força de de 1 newton durante um deslocamento de 1 metro é igual a 1 joule, tá certo? 1 newton em um deslocamento de 1 metro é igual a 1 joule. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui do lado. Ó. Faz de conta que essa força é igual a 50 newtons e esse deslocamento é de 3 metros. Qual foi o trabalho realizado nesse trecho AB? Bom, é a força, que vale 50 newtons, vezes o deslocamento, que é 3 metros. Portanto, o trabalho realizado no trecho AB é igual a 150 joules. Tá joia? Vamos fazer mais um exemplo aqui para ver se vocês pegaram toda a explicação. Um exemplo 2 que eu vou fazer assim, olha, eu sei que o trabalho que a força realizou, vou apresentar o trabalho AB, foi de 200 joules. E sei que a força que agia a força que realizou esse trabalho, né? O trabalho é sempre realizado por uma força, tá bom? A força que realizou esse trabalho é igual a 100 newtons. Quanto vale o deslocamento? Minha pergunta é, quanto vale o deslocamento? Para calcular isso, eu só tenho que lembrar que trabalho é força vezes deslocamento. O trabalho é 200 joules, a força é de 100 newtons e o deslocamento é o que eu quero descobrir. Portanto, resolvendo essa conta aqui, ó, divide por 100 do lado esquerdo, por 100 do lado direito, corta, corta, deslocamento é igual a 200 sobre 100, que é igual a 2 metros. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai aprender a resolver problemas em que a força ela não é paralela ao deslocamento. Por exemplo, uma força assim, ó, tá bom?
força F2 assim, certo? Conto com vocês lá. Até a próxima.